No Brasil, pessoas e produtos chegam ao nosso território vindo dos países mais distantes. Diariamente, nossas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas são testemunhas desse fluxo crescente. Essa é a forma como pragas e patógenos exóticos entram no país e chegam às lavouras brasileiras. Segundo a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, além das pragas que já atacam as nossas lavouras, existem cerca de 150 pragas exóticas que não ocorrem no Brasil. 10 delas têm grande chance de atacar as lavouras do país. Pulgão da soja, mosca branca raça Q, necrose letal do milho. São exemplos dessas pragas com grandes chances de chegar às lavouras brasileiras a qualquer momento. Recentemente, a Helicoverpa armigera, uma espécie de lagarta altamente destrutiva que pode atacar mais de 180 espécies de plantas, se estabeleceu no nosso território e já causou perdas bilionárias. Por isso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, que atende gratuitamente mais de 1 milhão de brasileiros todos os anos, e a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, se uniram para mostrar ao produtor rural o que pode ser feito para manejar a população de pragas e garantir uma lavoura sustentável e produtiva. Manejo Integrado de Pragas, MIP. No Brasil, nós já tivemos exemplos de impactos grandes na agricultura pela entrada de novas pragas. Por exemplo, o bicudo do algodoeiro, a mosca branca, a ferrugem da soja e a Helicoverpa armigera. O Brasil reconhece 600 pragas como pragas quarentenárias, isto é, são aquelas pragas que já foi feito um estudo de que a entrada dela causará um impacto muito grande. E dessas 600, nós temos 150 pragas nos países da América do Sul. Isso significa que as ameaças fitossanitárias estão cada vez mais eminentes. Combater estas pragas e impedir que causem grandes prejuízos é possível. Para isso, o mais importante não é apenas o uso de novos defensivos agrícolas ou o desenvolvimento de tecnologias de ponta. Na verdade, o mais importante para a defesa de nossas lavouras está muito mais relacionado a uma mudança de atitude, ao manejo correto. Na natureza, o meio ambiente sadio e equilibrado oferece grande resistência ao surgimento e proliferação de organismos que causem o desequilíbrio populacional das espécies. A este fenômeno chamamos resistência biótica. Ambientes desequilibrados, principalmente pelo uso incorreto de produtos químicos, destroem os inimigos naturais das pragas, baixando a resistência biótica e facilitando a entrada de novos problemas. Para interromper este ciclo nocivo, é preciso introduzir uma nova rotina na lida diária, a de seguir passo a passo o procedimento denominado Manejo Integrado de Pragas, o MIP. Podemos pensar no manejo integrado de pragas, o MIP, como na construção de uma casa. No caso do MIP, a base é feita das condições do ambiente observado, do nível de controle das pragas, do monitoramento e de informações sobre a espécie da praga, sua biologia e ecologia. Já os pilares do MIP são os tipos de controle de praga que podemos utilizar. São eles: controle cultural, controle biológico, controle comportamental, controle genético, controle varietal e controle químico. A observação detalhada e diária das plantações é o primeiro passo do manejo integrado de pragas. Sem monitorar e identificar o tipo de praga e o crescimento de sua população no campo, não há como se aplicar um MIP. É importante, então, começar o monitoramento mesmo antes do início do plantio. Quando falamos em monitoramento, estamos nos referindo à necessidade de fazermos amostragens frequentes dessas populações
para sabermos se é chegado o momento em que essa população está causando prejuízo ou não. Quando ela está causando prejuízo, ela passa a ser considerada praga, e aí há a necessidade de fazer controle, e aí existem vários métodos. A correta identificação das espécies é fundamental. Para isso, é necessário observar bem a ocorrência de insetos nas fases de ovos, lagartas e mariposas, as alterações nas plantas, enfim, tudo que ajude a informar sobre a ação da praga na sua lavoura. E é fundamental também observar a presença dos inimigos naturais das pragas. Uma forma de fazer a amostragem é a captura de insetos com armadilhas. Nós temos dois tipos de armadilha. Essa primeira aqui se chama armadilha tipo delta e é uma armadilha utilizada para a captura de mariposas. Então aqui dentro é colocado um feromônio, é uma substância que é específica, ela vai vai atrair uma determinada espécie, e essa espécie sendo atraída, ela é capturada porque aqui embaixo vai ter um piso adesivo. O amostrador, então, ele frequentemente vem e avalia a quantidade de mariposas que vai estar presente nessa armadilha num determinado tempo. Aqui nós temos um outro tipo de armadilha que já serve para o besouro, que é o problema mais importante do algodão, quando se fala em pragas, que é o bicudo do algodoeiro. Então, é o mesmo princípio. A atração, porque aqui dentro tem um feromônio, né, específico para o bicudo, esse inseto é capturado e então o amostrador vem, né, com uma frequência aí de 3 a 5 dias, avalia o número de insetos capturados e nas duas formas nós temos a ideia da população que está presente naquela lavoura. Isso vai servir de subsídio para a tomada de decisão do controle. Fique de olho, porque se a presença da praga atingir níveis críticos, você vai ter que decidir qual o melhor caminho para combatê-la. Ou seja, quais as táticas do MIP você vai ter que aplicar na sua lavoura. Controle cultural. O controle cultural, na verdade, deve ser permanente na lavoura como ação preventiva, independente da presença ou não de pragas. Consiste em reduzir a disponibilidade de alimentos para a praga, evitando assim sua explosão populacional na entre-safra. Deve-se eliminar soqueira, rebrota e tigueira, e ainda plantas daninhas hospedeiras na entre-safra. São medidas são tomadas muitas vezes até mesmo antes do plantio, como é o exemplo do que ocorre da mosca branca, que é vetora do vírus do mosaico dourado do feijoeiro. A gente recomenda que não se faça o plantio da seca devido à alta população dessa praga e do vírus no campo. Quando se pensa na helicoverpa, é muito importante a gente evitar o que se chama a ponte verde, que é ter no campo alimento e abrigo devido ao plantio de diferentes culturas durante todo o ano, resultando numa verdadeira explosão populacional dessa praga. Controle comportamental. É o uso de plantas armadilhas e plantas repelentes. O uso de semioquímicos para a interrupção de acasalamento e tecnologia para atrair e matar. O controle comportamental consiste na exploração de sinais químicos entre os seres vivos. Dentro desses temos o feromônio. Dependendo da espécie de insetos, a fêmea libera para atrair o macho, como no caso das mariposas. Outra técnica seria a captura massal, onde várias armadilhas são distribuídas na lavoura, com isso capturando vários indivíduos, né, os machos no caso, e reduzindo a possibilidade de acasalamentos. E outra técnica seria de confundimento, onde você também, fora de armadilha, você pode colocar vários pontos liberando feromônio, confundindo o macho, seguindo falsas trilhas, reduzindo acasalamentos e com isso diminuindo a próxima geração de pragas na cultura. Controle genético e controle varietal para lagartas. Consiste na utilização de variedades transgênicas, com mais de uma proteína Bt eficientes para o manejo da praga. A tecnologia Bt representa uma importante ferramenta para o manejo de lagartas, nas culturas de milho, soja e algodão. Entretanto, para que a sua eficácia seja alcançada, alguns pontos precisam ser observados. O primeiro deles diz respeito à escolha de híbridos e cultivares que sejam adaptados e recomendados para cada região.
Um segundo ponto diz respeito ao cultivo de áreas de refúgio estruturado, que são áreas da mesma cultura não BT. Essas áreas, elas têm o papel de produzir algumas mariposas que vão se locomover na paisagem agrícola e vão cruzar com possíveis mariposas que tenham sobrevivido nas áreas BT. Dessa forma, se reduz o risco de evolução de resistência à tecnologia. Um último ponto também a ser observado diz respeito à distância das áreas de refúgio estruturado e de cultivo BT, que não deve exceder a 800 metros. Controle biológico. Em alguns casos, por exemplo, quando detectamos a presença da mariposa da Helicoverpa armígera, é necessário dar início ao controle biológico, que consiste em ações para preservar os inimigos naturais predadores de lagartas, efetuar liberações inundativas de tricograma, predadores de ovos, ou utilizar inseticidas formulados com BT ou baculovírus. Então, como que a gente faz para utilizar esses inimigos naturais a nosso favor? A primeira forma, de conservar esses inimigos naturais é utilizar produtos inseticidas químicos seletivos que matam as pragas, mas que têm pouco efeito sobre os inimigos naturais. Uma outra forma é através da liberação de inimigos naturais no campo ou pulverização desses inimigos naturais. Então, através da utilização de todas essas medidas de controle, a gente pode reduzir significativamente a utilização de produto químico e conservar esses inimigos naturais que estão na natureza trabalhando para a gente. Controle químico. Uso de inseticidas seletivos em favor de inimigos naturais e polinizadores, prestando atenção na rotação dos ingredientes ativos e dos modos de ação dos inseticidas. É sempre interessante que a gente utilize os inseticidas que são seletivos. Quer dizer o quê? Quer dizer que esses inseticidas, eles vão daí controlar a população de pragas, mas não vão reduzir a população de inimigos naturais, que são importantes agentes de controle dentro do contexto dos sistemas agrícolas para reduzir a população dessa praga. Os inseticidas químicos, eles têm modos de ação diferentes. Então, tendo esses modos de ação diferentes, é importante que o produtor pense em que esses produtos devem ser rotacionados. Por que rotacionar? Rotacionar para que você não tenha um problema de resistência a pragas. Quando você aplica um produto e a praga já não mais responde a ela. Então você precisa daí fazer com que, ao utilizar esse controle, você escolha inseticidas químicos que tenham modos de ação diferentes e que sejam usados daí de forma rotacionada. É muito importante observar os níveis de controle das pragas em cada cultura na sua região. Procure os órgãos de defesa agropecuária do seu município e se informe. E só utilize produtos registrados no Ministério da Agricultura. Tecnologia de aplicação. Utilizar de forma correta o pulverizador, garantindo a deposição do produto químico ou biológico na dosagem correta no alvo desejado. O produtor muitas vezes compra o melhor pulverizador que existe no mercado, o melhor produto que existe no mercado, mas se ele não tomar um cuidado na hora da aplicação, tudo isso pode ser perdido. Então nós temos que ter certeza que nós estamos fazendo uma aplicação de qualidade. Quando bem empregada, a técnica do manejo integrado de pragas diminui consideravelmente o uso de agroquímicos. O MIP é uma ferramenta muito importante no processo de produção da nossa propriedade, pois através dele a gente consegue monitorar as populações de insetos existentes em cada cultura. A gente utiliza essa ferramenta para todas as culturas que a gente cultiva na nossa propriedade. É bom lembrar que o objetivo desta estratégia não é o de eliminar as pragas, mas reduzir sua população para abaixo do nível de controle. O conjunto de técnicas do MIP, associado à manutenção dos inimigos naturais das pragas na plantação, favorece a volta do equilíbrio natural, que aumenta a resistência biótica e evita que novas pragas se estabeleçam. O MIP deve ser um manejo territorial.
age como se todas as áreas de produção de uma determinada região fossem uma única propriedade rural ou fazenda. Somente com essa visão e estratégia será possível o controle, não apenas da Helicoverpa armígera, mas das pragas que atacam e destroem as lavouras brasileiras. Reúna seus vizinhos para que, juntos, todos possam fazer a sua parte.